Salmo 100 diz assim a palavra do Senhor: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Glória a Deus. Irmãos, este salmo nos convida a louvar ao Senhor. Eu não sei se nessa noite você veio com o intuito, ou com um plano, ou com um propósito de pedir algo a Deus, de buscar algo no Senhor. Mas neste início de reunião eu convido a você a iniciar, a entrar louvando, adorando, celebrando, agradecendo a Deus. Porque muitas das vezes nós celebramos coisas tão pequenas em nossas casas. Às vezes nós deixamos de celebrar coisas pequenas e celebramos apenas grandes. Às vezes nós ficamos felizes por muitas coisas e muitas das vezes chegamos na casa do Senhor e não celebramos. E aqui a primeira coisa que os Salmos ele fala: celebrai com júbilo ao Senhor. Aí ele não fala somente celebrai só aqueles que estão felizes, celebrai só aqueles que estão dando certo, celebrai só aqueles que estão animados. Não, ele fala todos os moradores da terra. Porque nós precisamos aprender a celebrar, a adorar, a exaltar a Deus em todos os momentos. Não apenas quando as coisas estão funcionando, não apenas quando as coisas estão dando certo, mas em todo o tempo. Que o louvor do Senhor esteja continuamente em nossa boca. E ele fala que servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Então nessa noite esqueça tudo que você tem para pedir, tudo que você tem para falar, e apenas se entregue a Deus e apenas agradeça a Deus pela sua semana, agradeça a Deus pela sua vida. Pare de olhar, às vezes, por uma situação difícil, por um problema. Pare de olhar para as coisas que aos seus olhos não estão dando certo. E comece a olhar para Deus, para a grandeza de Deus. Eu acho interessante que no Salmo 77, Asaf ele começa a escrever. E ele começa a falar da alma dele. Ele fala: a minha alma está angustiada, a minha alma está desfalecida. E depois ele fala: mas eu vou meditar na palavra do Senhor. Eu vou meditar nos cânticos que eu escrevi para Deus. Eu vou meditar nas coisas que o Senhor já fez. E então ele começa ali a lembrar, a falar de tudo que o Senhor já fez, de tudo que Deus é. E aí ele fala: eu percebi, eu vi que isso que eu estou sentindo é enfermidade minha. Porque muitas das vezes, irmãos, a nossa alma, ela traz sentimentos, ela traz às vezes uma sensação de que as coisas estão dando errado, uma sensação de que aquilo era para ter dado diferente, uma sensação de que Deus devia estar ali. E aí você começa a entrar neste lugar de desespero, de ansiedade, de medo, de angústia, e você começa a esquecer das coisas que Deus fez por você, das coisas que o Senhor tem feito, do que Deus é. E então o salmista Asaf, ele começa a falar: então eu parei, eu meditei e o meu espírito investigou. Então quando nós paramos para olhar para Deus, para fitar os nossos olhos em Deus, para olhar para as maravilhas do Senhor, para quem é Deus, para a grandeza do Senhor, esses sentimentos da alma, essa angústia, esse desespero, tudo isso vai ficando de lado. Porque o nosso foco agora está em Deus. E Deus é maior do que todas as coisas. Deus é maior do que o meu desespero. Deus é maior do que o meu medo, do que a minha ansiedade, do que a minha angústia. Então nesta noite esqueça tudo, deixe tudo do lado de fora e comece a olhar para Deus. E comece a olhar para a grandeza de Deus. Por quanto Ele já tem feito em sua vida. Porque você está aqui hoje é porque Ele te sustentou. Se você está de pé é porque o Senhor te ajudou. É porque o Senhor esteve com você em todos os momentos, seja ele difícil ou um momento bom, mas Deus estava lá com você. Então deixe tudo lá fora, deixe problema, deixe angústia, deixe medo, deixe dor e comece a adorar a Deus, a celebrar aquilo que o Senhor era, aquilo que Ele tem feito na sua vida.